E aí, galera, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Circuito da Física. Bem rapidinho aqui, gente. A gente vai resolver um exemplo da lei de Coulomb usando o átomo de Bohr. Por que ele, gente? Porque eu falei na primeira aula de eletrostática sobre o modelo de Rutherford-Bohr, o modelo atômico, né? Ou seja, a estrutura da matéria. O Bohr, né, você pode ver que tem dois nomes, né? Rutherford-Bohr. Porque o Bohr ele reformulou a teoria do Rutherford. E aí ele explica, né, mostrando, né, usando o átomo de hidrogênio, né, e que os átomos, né, ele têm camadas, níveis de energia permitidos, onde o elétron fica nas camadas e não entre as camadas, tá? E que existem níveis. Se o elétron quiser subir, né, mudar de camada, ele precisa de uma energia necessária, ou seja, subir de camada, tá? Então são 7 níveis, né? São 7 camadas, aquelas camadas na química que você já deve ter visto, que é K, L, M, N, O, P, Q, tá? Então, você vai observar o seguinte, que o elétron que estiver na camada mais externa, mais distante do núcleo, ele tem mais energia. E aí, o que é que vai acontecer, gente? O elétron, para ele saltar, né, saltar de uma camada para outra, ele tem que ter uma energia necessária, ou seja, um quantum de energia, ok? Ou seja, uma quantidade para que ele salte. Por isso que a ideia vem de salto quântico, porque ele salta de um nível para outro, tá? Quando ele salta, ele emite, ele absorve energia, salta e ele emite luz, né, o fóton, tá? Liberando energia em forma de luz. E depois ele volta para a camada de antes, tá? Então esse é o modelo atômico, né, de Bohr, modelo de Rutherford-Bohr, tá? Então vamos para o átomo de Bohr, que é o átomo de hidrogênio, que ele só tem um próton e um elétron, perdão, um próton e um elétron, e que eles se atraem, pelo simples fato de que, obviamente, a força elétrica tem que ser de atração, cargas e sinais contrários, tá? E esse elétron ele tem uma velocidade, né, velocidade orbital aí, e que esse elétron ele descreve um movimento circular uniforme, ou seja, a velocidade aí tem que ser constante, essa velocidade que o elétron faz aí, tá? E a distância do próton para o elétron é o próprio raio da órbita aí que o elétron faz, essa trajetória aí, tá? A gente vai considerar esses termos. A gente tem a massa do elétron e as cargas do elétron e do próton, que são as cargas, que é a carga, na verdade, é a carga elementar, tá? Então a gente vai descobrir o módulo da força, ou seja, a intensidade da força do elétron e do próton, tá? E depois a velocidade do elétron ao redor, que ele, né, percorre aí ao redor desse núcleo, que é o próprio próton, tá? Então vamos nessa. Vamos aqui, ó, já coloquei a fórmula aqui, já bacana, né? Já deixei tudo bacana aqui, tudo no SI, tá, gente? Tudo nas unidades do Sistema Internacional, que facilita bastante o nosso cálculo. Então a força elétrica, ela é a constante eletrostática, gente, que eu expliquei na aula de lei de Coulomb, é 9 vezes 10 a 9, tá? E eu vou colocar entre parênteses aqui. Gente, ó, lembre-se que está em módulo, tá? A carga do elétron é negativa, mas como está em módulo, vai ficar positiva. E aí, como a carga do elétron e do próton são iguais, né, em módulo, então eu posso colocar ao quadrado, né, porque é igual, né, 1,6 vezes 10 a menos 19 ao quadrado. Tranquilo? Tranquilo demais, né? E aí eu vou dividir pela distância, né? Que é o próprio raio aí. Que é o raio, ó, 5, vou colocar entre parênteses também, vezes 10, tá? Vezes 10 a menos 11. Isso também é ao quadrado, tá, gente? Porque, ó, o raio está ao quadrado. Distância tem que ser ao quadrado, né? Essa é a lei de Coulomb, né? Então vamos nessa aqui. O que vai acontecer agora? Primeiro resolver esses quadrados, né, gente? Então vamos lá, vou repetir o 9 vezes 10 a 9.
Os quadrados aqui, o que é que vai ser, gente? 1,6, fazendo na calculadora, vai ser 2,56, eu vou colocar o parênteses aqui, tá, gente? Vezes 10, ó, potência de potência, gente, multiplica, então vai ficar menos 19 vezes 2, dá 38. E aí embaixo do mesmo jeito, né, gente? 5,3 ao quadrado vai dar 28,09, né? Aproximadamente isso. Vezes 10, potência de novo, multiplica, vai ficar 22. 11 vezes 2 dá 22. Menos 22. Tá? Então, ó, agora, para a gente não se embananar, não se embolar tudo aqui, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, multiplicar, tá, ó, os de fora aqui, tá? Ou seja, 9 vezes... Como tá todo mundo multiplicando aqui, então vai ficar 9 vezes 2,56 e depois dividir por 28,09. 9 vezes 2,56 dá 23,04, aproximadamente isso. E dividindo por 28,09, vai dar aproximadamente 0,820, tá? Isso vezes 10, tá? Agora a gente vai fazer aqui o truque, né? Como tá de mesma base aqui, ó, base 10 e base 10 aqui. Então a gente vai fazer o seguinte. Ó, vou pegar o 10 elevado a 9, que está multiplicando, né? Ó, o 10 vezes menos 38. Multiplicação, né? Conserva a base aqui e soma os expoentes, né? Como o 38 está negativo, então a gente vai diminuir. Então 9 menos 38 dá menos 29, tá? Então, ó, o menos 29 ficou aqui em cima, o 10 a menos 29. E a gente vai ter que resolver com quem? Com o 22 que está embaixo, que está dividindo. Menos 22. Aí, divisão, eu conservo a base aqui e subtrai os expoentes. Na multiplicação você soma, na divisão você subtrai. Então vai ficar ó, menos 29 menos com menos 22, tá? Tem muita gente que erra esse cálculo aqui, porque ele só considera o sinal do menos 22. Mas você tem um menos da fórmula, né? Ou seja, um menos da subtração, porque você está fazendo uma divisão. Uma divisão aqui. Números que tem uma mesma base e de potência, tá? Então vai ficar o seguinte. Ó, menos 29, menos por menos dá mais. Então vai ficar positivo aqui. Menos 29 mais 22 vai ficar, ó, menos 7, né? Então nesse caso aqui vai ficar menos 7 aqui. Dá uma melhorada, eu vou puxar a vírgula para cá. Então vai ficar o seguinte, a força elétrica vai ser 8,2, eu vou tirar esse zero aqui, porque não faz sentido esse zero aqui, vezes, se eu aumentei aqui, né, eu vou ter que diminuir aqui, tá? Tem que diminuir. E aí ficou 8,2 vezes 10 a menos 8 newtons, ou seja, é uma força, talvez, né, uma força muito pequena, né, gente? Seria 0,00008 zeros 82, seria algo dessa magnitude. Uma força muito pequena, tá? Agora vamos para a letra B, que é a velocidade do nosso elétron, né? Como é que a gente calcula a velocidade do elétron? Bom, observe, a força, né, que atrai eles é a força elétrica, mas também tem a força centrípeta, a resultante centrípeta. Por quê? Porque o elétron ele está sendo sempre puxado para onde? Para o centro. Certo? Ele está com uma velocidade e ele está sendo puxado o tempo todo para o centro. Então, por isso que vai aparecer uma resultante centrípeta, né? A resultante centrípeta, gente, é igual, tá, à força elétrica, que a gente encontrou agora. Mas quem é essa força centrípeta? É a massa do elétron, tá? Eu vou até deixar claro aqui, a massa do elétron vezes a velocidade ao quadrado do próprio elétron dividido pela distância, que é o raio.
na verdade, né? Porque daí, gente, ele está percorrendo, né, um movimento, né? Ele está percorrendo, né, ele descreve um movimento circular uniforme, tá, gente? Então, por isso que aparece esse carinha aí que é a força centrípeta. Isso é igual à força elétrica que a gente encontrou agora. 8,2 vezes 10 a menos 8. Tá? Então, ó, eu vou isolar a velocidade. Tá? Eu vou isolar a velocidade aqui, para a gente não se embananar muito, porque essas contas a gente tem o costume de se embananar muito. Velocidade é igual. Gente, ó, o R está dividindo o V. Ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então vai ficar 8,2 vezes 10 a menos 8. Que vai multiplicar quem? Ó? O raio, a distância, que é 5,3 vezes 10, tá? Vezes 10 a menos 11. Não é isso? Conferir aqui, está tudo certinho, né? Ó, aqui o raio, é isso mesmo. E aí vai ficar aqui embaixo, ó, a massa do elétron está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então vai ficar dividindo aqui todo mundo, né? Vai dividir aqui. A massa do elétron, gente, vamos olhar aqui, né? A massa do elétron é 9,1. 9,1 vezes 10 a menos 31 quilogramas, ou seja, é uma massa muito, muito pequena. Gente, tá ao quadrado da velocidade. Vou ter que passar em forma de raiz. Tudo isso aqui. Eu vou até selecionar para a gente não... Deixa eu fazer aqui a seleção. Tá? E aí, a gente não perder muito tempo, deixa eu ter a famosa seleção aqui. Pronto. Não ficou muito bonitinho, não. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Pronto. Feito isso, gente, o que a gente vai fazer? Fazer as multiplicações, agora ficou fácil, né? Fazer as multiplicações e no final dividir. Para a gente não perder muito tempo, o resultado, gente, disso tudo aqui, dessa geringonça toda aqui, esse processo você vai fazer a mesma coisa. Você multiplica os de fora aqui, depois divide, e você resolve as potências de 10. Mesma coisa que eu fiz em força elétrica. Eu não vou fazer novamente esse processo. Vai ser igual, gente. E depois tirar a raiz, né? Tem que tirar a raiz também. Vai ficar 2,2, isso é aproximadamente, tá? Vezes 10 a 6 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade. A velocidade, gente, do elétron. É uma velocidade até interessante, grande, né? Uma velocidade grande, se a gente for imaginar. Mas ela não é considerada uma velocidade relativística. Tá? Ela é uma velocidade que... Porque a velocidade relativística, a velocidade da luz, ela é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Até que se aproxima, mas não chega nem a 1% da velocidade da luz, essa velocidade do elétron, tá? Mas é isso. Então a gente resolveu os dois exercícios, né? E aí, então, gente, muito obrigado mais uma vez, tá? Essa aqui foi uma aula, um exercíciozinho de lei de Coulomb, para você se nortear aí, tá? Então, muito obrigado e até a próxima.